Vamos começar então a nossa tradução. Bom dia para todo mundo. Per questo motivo, il verbo eterno ha chiuso la conoscenza della verità, necessaria alla salvezza in pochi brevi articoli di fede. Aqui, ó. Por esse motivo, o verbo eterno anexou o conhecimento da verdade necessária para a salvação em poucos e breves artigos de fé. Hoje nós temos são os 12 artigos de fé, né, que são recitados em toda a missa, depois do Evangelho com o símbolo romano: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e vai até a vida eterna. Amém. São 12 artigos. Toda a filosofia e teologia cristã, se for levar o nome cristã, tem que manter esses 12 artigos. Se não manter, se escapar de um, já não é mais. Não sou só eu que falo isso não, tá? Isso não é isso não é uma invenção do Plínio. Isso, nós temos desde a época da Constituição do sino, desse símbolo aí, que traz como consequência da fé cristã a filosofia e a teologia cristã conectado com esses dois artigos, tá bom? Então, se aparecer um padre, se aparecer um bispo, se aparecer um pastor que, que rompe com esses 12 artigos, ou com um deles só, é suficiente para descaracterizar a filosofia e a teologia cristã. Certo? Então, disse infatti l'apostolo, parola abbreviata farà il Signore sopra la terra. Disse, de fato, o apóstolo. O apóstolo, quando ele coloca aqui, ó, toda vez que Santo Tomás de Aquino coloca o apóstolo, ele está sempre falando de Paulo. Né? Para ele é o apóstolo. E quando ele fala o filósofo, é sempre Aristóteles. A palavra abreviada fará o Senhor sobre a terra. Fa, fez o Senhor sobre a terra, fará, tá no futuro, né? Bom, mas fez o Senhor sobre a terra. Aqui tem uma nota de rodapé. Vamos ver o que ela quer dizer aqui. Nota de rodapé 1. Uma aqui. Vixe. Vamos lá, que vocês vão acompanhar comigo aqui. Deixa eu colocar essa nota aqui, porque ela é gigantesca. Né? Vamos colocar ela aqui para você acompanhar comigo a tradução. Ó. Aqui, ó. Bom, então, Romanos capítulo 9, versículo 28. São Tommaso cite testo secondo la Vulgata. Verbum enim consumans et breviens in equitate, quia verbum breviatum facete Dominus super terram. A tradução que melhor se aproxima da interpretação de São Tomás é aquela de Martini, perché Dio consumerà e abbreviará la parola com equità, parola abbreviata, fará o Senhor sopra la terra. Na Bíblia, 7, página 28 de edição de Milão, sei lá se é edição de Milano ou se é em Milano, a editora é a Fabre, 1935, Tomás Nelson comento a Romanos 9, 28, sobre as epístolas de São Paulo, e aqui, eu não sei se é a cidade ou se é a editora, 1953, número 83, nota que a dupla a dupla eficácia da nota que duplite, que é dupla a eficácia da palavra evangélica. A primeira é de essere perfectiva. A primeira é de ser perfectiva, né? Que leva para a perfeição, perfecto, né? Aquilo que já potenciato leva para a perfeição, né? Ou seja, já não é mais
potência, não são possibilidades, mas é fato, né? Perfacto, né? Perfetiva. Mateus 5, versículo 17. Non sono venuto a escolhere, ma ad adempiere, vixe. Não são. Vai ter que. Aqui vai ter que. Esse aqui não dá, não, entendeu? Esse aqui não dá, não. Aqui tá o vocabulário aqui que não tá entendendo. Não vim para. Não vim para abolir, mas para completar a lei, né? Para levar à perfeição, né? Então, schiodiere, nossa, dissolver, espalhar, ma adempiere, mas para juntar, né, para levar à perfeição, né, essa palavra aqui. Isso aqui está na parte do Evangelho de Mateus, quando ele diz que ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la à perfeição, né? Olha só, né, como varia, né, o nível de tradução do grego para o latim e do latim para as línguas comuns, né, dos povos. Por isso que é importante saber, por isso que a ordem dominicana insiste tanto na formação com o grego e o latim, né? Porque olha só, né? La seconda consiste nell'abbreviazione, nel senso che quanto più una parola è perfetta, tanto più è alta. Então, a segunda consiste na abreviação, no sentido de que quanto mais uma palavra é perfeita, mais ela é elevada, e quindi più semplice e breve. E segue-se esse mesmo raciocínio, né? E quindi, quanto mais simples, seguindo isso, né? Quanto mais perfeita e elevada, mais simples e breve, né? Há uma correspondência aqui. Dobbiamo notare tuttavia che questa interpretazione, pur valida nella sostanza, non rigere dal ponto di vista critico. Devemos notar, todavia, que essa interpretação, por válida nesta matéria, non regge dal ponto di vista critico, não se mantém no ponto de vista crítico. Infatti, il contesto in cui si trova Romanos 9, 28 é bem diverso. De fato, o contexto em que se desenvolve Romanos 9, 28 é bem diverso, né, daquele que está sendo colocado aqui no texto. São Paulo vuole mostrare la libertà di Dio che nel suo disegno di salvezza ha presente i pagani. São Paulo deve mostrar a liberdade de Deus que no seu desenho de salvação ele apresenta aos pagãos, né? Pagani, então é plural aqui. E a propósito de Israel, cita, e com relação a Israel, ele cita Isaías 10, 22 a 23, que diz assim: Perché com pienezza e rapidità il Signore compirà la sua parola sopra la terra. Então, com pieneza e rapidità, com presteza e velocidade ou rapidez, o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, per affermare che solo il resto si salverà, para afirmar que só o restante se salvará. Né? A tradução aqui da CEI. Né? Bom, vocês sabem que eu não gosto de traduzir nota de rodapé, né? Então nós vamos usar aqui o Google Translator, porque nota de rodapé não é comigo. Né? Então, demora 8.500 anos. Então, a gente pode ver que essas críticas todas que estão aparecendo, essas edições críticas, como essa em italiano que a gente está usando, mostra que os contextos que são citados, os textos da Bíblia, particularmente no Novo Testamento, como esse, né? E que tem uma função dentro da exposição de trazer a autoridade da Bíblia, isso é típico da teologia, né? Isso já não seria, isso é muito bem visto dentro da filosofia. Pode fazer, mas normalmente é muito bem visto, né? Porque dentro da filosofia nós temos o domínio da razão. Se a pessoa consegue demonstrar por meio da razão, não é necessário o recuo à autoridade. Mas na teologia, como se trata de revelação, aí é outra coisa, né? Você precisa da autoridade
da fonte da revelação. E aí nós temos sempre um recuo à autoridade da palavra revelada. Por isso, as citações bíblicas. Para além disso, a gente tem o seguinte: uma interpretação, uma exegese que se alia ao argumento, não necessariamente ao contexto. Então, a pessoa pode, de fato, pegar palavras do Paulo ou de qualquer outro apóstolo de Cristo, ou então pode pegar qualquer palavra de profeta e destacar do contexto para usar dentro do argumento, como fez São Tomás aqui, e que não passou despercebido. Por isso, essa nota de rodapé. Né? Essa nota de rodapé até é muito grande, por quê? Porque vai dizer, olha, nós percebemos, entendeu, que o São Tomás, na sua necessidade de explicar para Piperno, você sabe que Piperno é o aluno dele, né, que na verdade é o confessor dele, é conselheiro dele, é o administrador dele, designado pelos prior da ordem, e que passa a vida toda ajudando ele, mas que não entende muito bem o que ele escreve, inclusive é o redator também. Então, o compêndio de teologia é aquela coisa assim, Tomás, você está me citando, eu estou aqui escrevendo para você, você está me falando, mas eu não entendo o que você está falando. Aí o Tomás, nos tempos livres que ele tinha, você já viu a quantidade de obras que ele escreveu, né? Que tempo livre que ele tinha, né? Então o Piperno devia ser uma pessoa que tinha até lesão por esforço repetitivo, né? Que ficava escrevendo o tempo todo. Mas aí, aí ele pega e fala, eu não entendo o que você fala, Tomás, eu escrevo, mas não entendo. Aí Tomás fala para ele assim, então, eu vou fazer o compêndio de teologia. E lembrando para vocês que o compêndio de teologia era para ser 3 partes: fé, esperança e caridade. Onde Tomás explica para o Piperno, de maneira mais simples, mas vocês vão ver que não é tão simples, porque a cabeça do Tomás aqui não é simples, é, os mistérios da fé, esperança e caridade. Só que ele morre no meio do processo. Então ele começa, ele completa a fé e morre no meio do caminho da esperança. E faltou a caridade. Caridade nós não sabemos. A mesma coisa na Suma Teológica. Foi, chega lá, agora vamos falar sobre o céu. Não falou. Vamos falar sobre os mistérios. Não falou. Foi o sacramento. Não falou. Por quê? Porque morreu antes. E aí ficou incompleta a obra. Isso aqui também é. A Suma contra os Gentios, não. Amanhã a gente vai ver a Suma contra os Gentios, né, pela manhã, e a Suma Teológica. A Suma contra os Gentios, não. Ela foi completa. Todas as obras de comentários, ele só comentou sobre Aristóteles, ele não comenta sobre Platão, etc. Só Aristóteles para ele. Então, e os comentários aos evangelhos e às cartas apostólicas, ele completou tudo. E a gente, com o tempo, a gente vai tendo acesso a isso, porque a gente descobriu aonde a gente consegue pegar isso lá na Itália, né? E aí a gente vai traduzindo com o tempo, tá bom? Esse modo de traduzir é legal, porque aí vocês vão pegando italiano também por tabela, né? Bom, então vamos voltar aqui. Voltamos aqui, ó. A palavra abreviada fez o Senhor sobre a terra. E agora, è questa la parola della fede che noi prediciamo. É esta a palavra de fé que nós pregamos. Aí, olha, como se trata de um trabalho de um doutor, tem nota de rodapé para todo lado, né? Então, vamos lá para a nota de rodapé. E essa nota de rodapé é super legal, porque a gente nem precisava colocar ela aqui, né? Mas eles colocam embaixo. Nós não faremos isso na nossa edição, aqui na nossa tradução, porque a gente coloca no meio do texto, né? Romanos 10, versículo 9. Na versão original, tá? A versão Romanos X, né? Com o algarismo romano. E aí eu pergunto para vocês preferem com o algarismo romano ou com o algarismo não? Tem gente falando assim, não, romano não, né? Então tá, romano não. Então, prefere sempre, tá bom. Então, Romanos 10, versículo 8. Daí continua. O Senhor, ha poi guidato la ricerca umana del vero fine con una breve preghiera nella quale, mentre si insegna a pregare,
o Senhor, assim, guiou a aproximação humana com o verdadeiro fim, com uma breve prece, com uma breve pregação na qual, mentre se ensina a pregare, na qual ele ensina a pregar ou a orar, che mostra lo scopo verso cui dobbiamo orientare il nostro desiderio e la nostra speranza, que mostra lo scopo verso que, que devemos orientar o nosso desejo e a nossa esperança. E aqui vou ter que usar a ajuda do dicionário aqui, que tem mais de um significado aqui, né? O Senhor ha poi guidato la ricerca umana de vero fine com a breve peleira. Vixe. Vamos lá, vamos ver aqui. Por isso tem nota de rodapé, né? Que não é fácil de entender essa frase, não. Então agora vocês estão se sentindo piperno e eu também, né? Quê? Tomás, o que você falou? Não entendi. Ele então guiou a busca humana pelo verdadeiro propósito com uma breve oração. Olha. Então vamos lá. Ele. Fiz bobagem. Peraí. Aqui. Ele então guiou a busca humana, la ricerca humana, pelo verdadeiro fim. Então, quer dizer, esse del vero fine, pelo jeito, o del em italiano cumpre o instrumental, né? Pelo verdadeiro fim, com uma breve oração, uma breve prece, na qual ele ensina a orar e que mostra o escopo verso cui dobbiamo orientar o nosso desejo, o nosso escopo, no qual, aí aqui é locativo, né? Então quer dizer, quando você tem aqui verso cui, então nós temos um locativo, né? No qual devemos orientar o nosso desejo e a nossa esperança. Tá, aí ele coloca aqui, quando se fala da oração, é provável que ele vai falar do Pai Nosso, mas vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? Breve oração. Nota de rodapé 3. Para a gente é 2. Aqui. Se trata del Padre Nostro, sabia, né? Se trata do Pai Nosso. Aqui, vamos lá. Se trata do Pai Nosso, no qual São Tomás parlerà nella seconda parte del opúsculo dedicato alla esperança. Irá falar, né? Para ficar no coloquial mais suave, né? Irá falar na segunda parte do opúsculo sobre a esperança. Opúsculo aqui. Então, aqui, para quem está no mestrado, doutorado, você tem uma coisa interessante, né, em relação ao método que foi criado desde a época de Tomás de Aquino, mas que o Tomás de Aquino não participou dele, porque isso veio posterior, que é a orientação no texto, quando você faz um livro e orienta o leitor a dar continuidade na sua pesquisa ou na sua leitura, de maneira seletiva. Então você faz na oração, aí você coloca um rodapé. Eu continuo com isso na página 200, não sei o quê, entendeu? Porque aí o leitor ele pode chegar e falar assim: eu queria saber mais sobre oração. Não tão interessante, eu queria saber mais sobre oração. E aí ele pode pular. Ele vai lá para a página tal e tal. Entende? Então isso aí é característico. Se você for nos sistemas de filosofia e de teologia orientais, né, Índia, China, que não compartilham com o método ocidental, europeu, cristão, eles não fazem isso. Ele fala assim, será feito em algum momento no futuro, será feito mais à frente, né? Então, existe e a gente faz isso também, né? O
mestrando, doutorando, chega e escreve dissertação, que será visto mais à frente. Mas não coloca no rodapé aonde? E você fala assim, nossa, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, eu fiz isso também. Eu também, entendeu? Mas é justamente por isso que eu estou falando para vocês, né? Tem uma coisa assim depois que eu fui aprendendo isso, falei, então tem que me falaram, mas eu falo para vocês, né? Isso facilita muito para o leitor que quer dar continuidade de uma maneira diferente daquela que a gente está expondo, né? Então a gente tem que é um movimento meio que de caridade fazer isso, né, para a pessoa fazer assim, eu vou fazer uma outra leitura. Né? Então, eu vou facilitar a vida para a pessoa fazer uma outra leitura, né? Tá bom? Então, continuando aqui, ó, la justiça humana, enfim, a justiça humana, enfim, em relação ao seu fim, né? Não, enfim mesmo, né? Que consiste na observância da lei, della legge, que consiste na observância da lei, è stata portata alla sua perfezione con un unico precetto della carità. È stata portata alla sua perfeição. É mais uma expressão italiana que pode ter mais de um significado. Vai ter que usar aqui ajuda. Né? È stata portata sulla perfeição. Está voltada para a perfeição, não é isso? Foi trazido à sua perfeição. É isso mesmo. Foi trazida para a perfeição com um único preceito da caridade, que é qual? Pienezza della legge è la carità. A perfeição da lei é a caridade. A perfeição da lei é a caridade. Aí nós estamos de novo a nota 4. Nota 4, primeira carta de Coríntios. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aí fica até fácil, né, de decorar isso aqui. 1 Coríntios 13, 13 fala que a perfeição da lei é a caridade, a questão da justiça. Isso é bom para quando a gente está com vontade de fazer justiça com as próprias mãos, né? Me xingou, eu xingo de volta. E assim por diante, porque a justiça, a perfeição vem pela caridade. Mas vocês têm que lembrar que em ambiente de trabalho, a caridade também passa por uma certa proteção de si mesmo, né? E às vezes você está no ambiente de trabalho, e aí a pessoa vem e começa a praticar bullying contra você, né? É a mesma coisa que quando você está lá na sua escola, né? É uma questão assim de política humana, né? Você tem que se colocar limites na pessoa, né? Se ela começar, se você não tem assim, né? Você tem que ter um elevado grau de santidade assim sobre-humano para aguentar bullying dos outros, né? Então, nas diversas histórias de santos, particularmente os santos que estão envolvidos com a política, santos reis e santas que se envolvem com as questões missionárias, quando eles deparam com questões de bullying, eles reagem para colocar respeito, né? Você tem que criar um respeito em volta de você, senão você não consegue conviver. Né? Então, aqui não é que a caridade deixa você como se fosse uma pessoa não reativa, né? Não é isso que está aqui. Né? As questões de comportamento político em meio a ações que são de opressão, como bullying, demandam que você reaja no conceito de justiça de modo a mostrar à pessoa que tem limite no comportamento dela, que não pode, que você não aceita o comportamento de bullying, por exemplo. Né? Tá bom? Bullying dentro do trabalho é uma questão que, para quem trabalha com terceirizadas, é algo que o Fernando estava me falando, né, Fernando? Que rola assim a rodo, né? Uma empresa concorrendo com a outra, as pessoas uma praticam bullying com as outras, né? E se a pessoa ela é mais mansa, mais cristã, ela sofre muito, né? Então, vai estar sofrendo muito porque tem que saber colocar limite, né? Tem que ter reações, né? Ela tem que reagir e mostrar para a pessoa que está fazendo, não, isso eu não aceito, né? Então, a caridade também fazer isso, viu? Como assim? Não é caridade ficar quieto, levando um monte de bronca e sendo
a pessoa tirando sarro de mim, etc. Não, não é caridade, porque daí você deixa a pessoa dentro de algo que Jesus condena, né? O visto que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que ficar com raiva, ficar com ódio do seu irmão, será condenado no tribunal, né? Então, ele está dizendo no tribunal divino, né? Então, aí é caridade você reverter o bullying, avisando a pessoa que não, que você não aceita aquilo, né? E que a tentativa de ódio dela, de fazer você ficar com ódio, porque ela está com ódio de você, porque ela tem ambições em relação ao trabalho e coisas afins, né? Em outras palavras, tem avareza, tem cobiça, né? São os vícios capitais, você não aceita, né? Você rechaça. Bom, então tem que colocar um limite aí, né? Então, continuando, per questa ragione, São Paulo, nella lettera ai Corinzi, por esta razão, São Paulo, na carta aos Coríntios, insegna che tutta la perfeizione della vita presente consiste, ensina que toda a perfeição da vida presente consiste como in compendiosi capitoli della nostra salvezza, como como capítulos compendiosos da nossa salvação, nella fede, nella esperança e nella carità. Na fé, na esperança e na caridade. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la esperança e la carità. Nossa, quando eles traduzem a Bíblia, né, eles dão um salto para uma espécie de italiano um pouco mais formal, né? Então, essas são as três coisas que pertencem à fé, né? Então, queste dunque, então, dunque é então, queste, estas então, ou seja, né, queste é pronome demonstrativo, né, que tem o valor de proximidade dentro da frase. Então, é advérbio, né? Então, dunque é um advérbio. Le tre cose che rimangono, que permanecem, né? Então, estas então são três coisas que permanecem. Rimangono: a fé, a esperança e a caridade. A Harumi ainda tá aqui. A Harumi, eu tenho certeza que está pensando assim: Luigi, Mario. Né, Harumi? Lógico que tá. Uma vez eu já contei isso para vocês. Uma vez eu fui falar é, italiano perto da Harumi, mas levei uma tirada, rapaz, de sarro, mas tirou um sarro. Luigi, Mario, ficou gritando assim, né? Harumi, nunca mais eu esquecerei. Ai, ai. Mas é que. Mas é a mesma? Como assim? Peraí. Ah, não. Eu acho que eu errei aqui, hein? 4. Ah, não, Romanos aqui, não é Coríntios. Veio errado. Aqui, ó, é Romanos 13. E aqui embaixo, Coríntios 13, 13. Fé, esperança, caridade. Agora sim, vamos voltar. E è mediante queste tre virtù che, come dice Sant'Agostino, noi rendiamo il culto a Dio. E é mediante essas três virtudes que, como disse Santo Agostinho, nós prestamos culto a Deus.
Quando ele fala isso, Santo Agostinho, pelo jeito, tem em mente a conversa de Jesus com Nicodemos. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Quando ele fala, necessário vos é nascer de novo. Né? É, essa necessidade de... mas por que tá isso? O que é esse negócio aqui? Eu coloquei um treco doido aqui, agora não consigo recuar. Um do typing. Não, redo typing. Aí. Que coisa que eu fiz. Eu aprontei algo aqui. Aqui. Aí. Isso aqui tem que ter paciência, porque é trabalho, né, de pessoal que gosta de comentar, fazer comentário muito preciso. Aí tem muitas notas, né? Então aqui está no Etioridon do Santo Agostinho, na versão oficial, que é a versão, não é a versão da Paulus, é uma versão da carta mesmo dele, né? Isso é coisa de pesquisador que vai atrás da fonte original, né? No caso budista, você sabe que você tem as palm leaves, né? O pessoal escrevia em folhas de palma, né? Aí você tem tudo fotografado, catalogado, porque... E no caso aqui são papiros, né? É tipo umas cartas, assim, tipo um monte de folhetim. Não é igual ao que a gente tem impresso, né? Feito de outra maneira, que no século IV o Santo Agostinho escrevia, né? E é dito que em termos desses livrinhos que ele fazia, o papel não é a coisa mais barata naquela época também. É, são mais de 3 mil. Imagina uma pessoa que escreve 3 mil. São Tomás de Aquino também é outro que escreve que não para, né? Fica o dia inteiro escrevendo. Né? O milagre deles é justamente não ter ficado com ler, né? Como é que pode escrever tanto assim e não estourar tudo? Né? É uma coisa assim que você fala assim, mas não é possível isso. Né? De fato, você começa a perceber que tem coisas a mais acontecendo, né? Porque como consegue escrever tanto e não estourar tudo, né? Hoje a gente sabe que não dá, mas eles conseguiam. Né? Uma coisa assim extraordinária, né? Allo scopo di darti, o caríssimo filho Reginaldo, com o desejo de te dar, ao escopo de dar-te, de te dar, ó caríssimo filho Reginaldo. Quem é o Santo Tomás que não tinha filho? Não, é o Piperno, é o Reginaldo Piperno, é o secretário dele, né, que ele chamava de filho, né? Um compêndio de tutta la vida cristiana, um compêndio de toda a vida cristã, da tenere sempre davanti agli occhi, para ter sempre diante dos olhos, tutta la nostra intenzione nella presente opera, toda a nossa intenção na obra presente, consisterà nel trattare di queste tre virtù, consistirá em tratar essas três virtudes. Prima de tudo, della fé. A primeira de todas é a fé. Pois dela a esperança, depois dela a esperança e, por fim, a caridade. Infine della carità. Questo è infatti la ordine seguito dell'Apostolo. Esta é, de fato, a ordem seguida pelo apóstolo. E questo è anche richiesto dalla retta ragione. E isto é, antes ainda, richiesto della retta ragione. Esse richiesto aqui, de novo, lá vai, tem que pensar, hein? Della retta ragione. Eu posso usar um falso cognato aqui, deixa eu ver o que ele quer dizer com isso aqui. Isso é richiesto, exigido, isso é ainda exigido pela razão correta, né? Pela razão correta, ou pela razão reta, né? Mas pela razão correta é melhor. Infatti, de fato,
L'amore non può essere retto se prima não é proposto alla esperança. E o fine último. De fato, o amor não pode ser correto se, antes de tudo, se antes não é proposto a esperança como fim último. E ciò non è possibile se manca la conoscenza della verità. E isto não é possível, o que? A esperança, se não é possível se falta, se manca o conhecimento da verdade. O conhecimento na língua portuguesa é substantivo masculino. No italiano, la conoscenza é feminino. Né? A gente começa a ver assim, né, algumas coisas interessantes. Né? Isso remonta, de certa maneira, a um modo português de pensar. Né? O conhecimento é masculino. Né? E lá no italiano, o conhecimento é feminino. Né? E conhecimento sendo feminino, pode ser que esteja ligada às questões lá de trás, né, da ancestralidade da língua italiana, que acaba pegando coisas do grego. E no grego, conhecimento o conhecimento é sempre substantivo feminino. Por quê? Porque está atrelado a Deus Atena. Né? Então, mas isso é paganismo, etc. Ah, filho, isso é católico, acostuma. Se for lá em Roma, a coisa que você mais vai ver é paganismo dentro das igrejas. Né? Então, acostume com isso, que isso aí, o paganismo já passou a ser cristão faz tempo. Né? Nas igrejas, tudo, os papas, né? Todo mundo estudava essa cultura, parte da cultura romana. Né? Então isso entra lá dentro, isso da cultura italiana. Esquece desse negócio de tentar colocar que é pagão, pagão. Pagão, pagão é na época da patrística no começo. Depois é absorvido já era. E aí passa a ser interpretado diante do cristianismo. Tá bom? Então não fica muito que não, porque Não, mas eu aprendi que é falsas doutrinas e etc. Mas não deixou de ser falsa doutrina dentro do cristianismo. Né? Se você for fazer culto a Atena, o que você está fazendo? Mas claro, né, se você é cristão. Agora, se você está do pessoal que tenta ressuscitar esses cultos aí, bom, a pessoa que tenta ressuscitar culto a Atena tem que saber que o pessoal lá em Roma, lá na Grécia Antiga, faz sacrifício humano. Aí você vai fazer o quê? Vai sacrificar o quê? Né? Vai começar a fazer sacrifício de bicho, sacrifício humano? Não dá, né? Já foi, né? Já passou. Né? O Guilherme fez até uma carinha ali. O quê? Tinha sacrifício humano? Tinha sacrifícios humanos, direto. Não só isso, né? Por exemplo, você tinha sacrifícios dos órgãos das pessoas também, particularmente os órgãos sexuais. Por exemplo, a deusa Cibele e outras deusas como Artemis e tal. Os homens tinham que cortar e virava eunuco literalmente, né? E aí eles mumificavam o órgão genital do sacerdote e deixavam no templo para as pessoas verem, olha que coisa, né? Que coisa. Imagina, você entra lá, tá cheio de órgãos sexuais masculinos decepados e mumificados para provar a fé daquele sacerdote. Pelo amor de Deus, que cultura é essa? Então, era o que se tinha naquela época. Aí vem o cristianismo e começa a falar, mas vamos tirar tudo isso. Aí tirou, né? Aí a gente começa a ver, nossa, quer dizer, o cristianismo não era só alguma coisa, é, só convencimento pelas palavras de Cristo, mas tem toda uma questão de impacto social, de impacto comportamental na religião dos romanos e dos gregos, que humaniza aquilo, tira essas coisas doidas de lá de dentro, né? Como esse negócio de cortar órgão sexual, sacrifícios humanos, né? Aí depois você tinha também no paganismo, que a gente chama de paganismo, nas religiões greco-romanas, as questões dos bacanais, né? Da surubeira, né? Suruba, bacanal vem dessa época. Suruba é porque tinha um canal que chama Suruba, né? E bacanal é por causa do deus Baco. E aí o que acontece? Doença sexual. DST para todo lado, né? Há uma vertente da medicina que diz que gonorreia vem de uma bactéria que mutou, mas veio do cachorro. Aonde que isso? Veio lá de Roma, lá de Roma, não, da Itália no geral, mas particularmente de Roma, que as mulheres e homens usavam o cachorro, particularmente o mastim napolitano, para transar. E aí o que acontecia? Doença para todo lado. Né? Então a palavra, por exemplo, salutis, que a gente usa como salvação no latim, também tem a ver com salvação. Né? Daí vem a palavra soteriologia, né? Vem do mistério salutis, mistério da saúde, mistério da salvação. Então isso está muito atrelado, essas questões sociais
de quando se tornava cristão e parava de ter esses costumes doidos, a DST cai. Eles falam, ah, a graça de Deus está com a gente. Né? E isso não deixa de ser também, né? Porque o comportamento que Cristo traz é um comportamento que tem que tomar, que leva para a diminuição de DST. Né? Falando em termos práticos, cai DST, não tem mais. Por quê? Porque o comportamento que leva a, a essas doenças todas não está mais lá. Né? Então tem gente que fala assim, mas o cristianismo moraliza, moraliza, moraliza. Não é moralização isso, é uma questão prática. A diminuição de DSTs. Hoje, por exemplo, né, depois do advento da contemporaneidade e um certo enfraquecimento da cultura cristã mediante o comportamento moderno, né, assim, por assim dizer, que não tem nada de moderno, mas é super antigo, que em Roma e Grécia já se fazia, o que você tem? O aumento de cepas diferentes de vírus, como por exemplo o HPV. Para vocês que estão fazendo teologia, ou para quem trabalha com a pregação da palavra de Deus, né, não trabalha de pecuniário, né, mas porque gosta, porque tem o chamado, como todos da ordem dos pregadores, né, a ordem dominicana, tem que dar uma acompanhada nos órgãos internacionais de saúde, OMS, por exemplo, Organização Mundial da Saúde. Foi feito o alerta o ano passado, no segundo semestre do ano passado, de 40 cepas novas de HPV, viu, mulheres? 40 cepas. Para o homem não é tão complicado, às vezes dá câncer, mas para a mulher com certeza dá câncer, se não tratar. Se não tem vacina para essas 40. Mutou, o bicho mutou. E o que é isso? Comportamento sexual doido dos europeus, norte-americanos, brasileiros e assim vai, que vai mutando a coisa, né? Então, o comportamento sexual tem que ser visto aí com muito cuidado. Por quê? Porque quando o advento do cristianismo em Roma, na Itália e na Grécia, né, ou Roma e Atenas, nós tivemos uma diminuição dessas doenças todas, e as pessoas viam isso com a presença de Deus. Por isso daí o salutes, né? E hoje essa presença precisa voltar. Esse comportamento mais moderado em relação à sexualidade precisa voltar. Né? Por quê? Porque tem uma questão aí de doenças. Né? Não é uma questão de só de agradar a Deus, pela minha castidade, pela minha força de vontade, etc. Não é isso. Socialmente falando, tem doença. E essas doenças elas mutam. E quando muta, não consegue acompanhar, não consegue fazer vacina, não dá tempo. Né? 40 mutações no HPV é muito, é câncer para todo lado. Né? Então tem que tomar cuidado, né, com isso. Né? Não é uma questão só, não, porque você ama Deus, você é casto. Não, tem uma questão prática envolvida aí dentro. Continua com a doideira que vem doença. Né? É como a natureza funciona. Né? E isso era visto pelos primeiros cristãos com muito cuidado e era objeto de pregação da patrística e da tradição da igreja, mantém-se essa pregação de moderação no trato sexual. Né? E daí é uma virtude da continência, né? Chama-se virtude da continência, quer dizer, você tem uma questão de moderação, peraí. Né? E hoje ela é essencial, porque a quantidade de pessoas que tem no nosso mundo hoje eleva as taxas de mutabilidade desses vírus e bactérias a um grau completamente impensável no passado. Né? Então, continuando, de fato, infatti, agora de fato novamente, l'amore non più essere retto se prima não é proposto alla esperança il fine ultimo. De fato, o amor não pode ser correto se primeiro. Ah, não, já traduzi isso aqui, né? Já traduzi. Então, continuando. É quindi necessária, anzitutto, a fé. É, então, necessário, antes de tudo, a fé. Per mezzo della quale potrai conoscere la verità. Por meio da qual é possível conhecer a verdade. Em segundo lugar, a esperança. Em segundo lugar, a esperança. Que potrà confermare la volontà nel tendere all'ultimo fine. Que potrà confirmar, que pode confirmar a sua vontade para
tender ao fim último. Em terço logo, em terceiro lugar, é necessária a caridade, per mezzo della quale, por meio da qual, potrai regolare totalmente gli affetti del tuo cuore. Então, por meio da qual você pode, olha lá, regular. Essa palavra é intensa, intensa e interessante, totalmente o afeto do seu coração. E quanto sofrimento se evita quando a gente regula o afeto do nosso coração. O afeto do nosso coração, nesse contexto das questões de DST, é o que é o problema. Né? O afeto do nosso coração deseja, né? Deseja ser notado, deseja receber atenção, deseja receber carinho, deseja a atenção dos outros, principalmente, deseja o carinho dos outros, deseja o bem-querer, que as pessoas se voltem para a gente e bem-queiram a gente. E aí a gente faz, né, com isso, né? Aí desperta o apego, né? Aí depois do apego desperta o desejo sexual. E daí o desejo sexual onde que vai parar? No hospital. Vai parar no hospital. Aí para no hospital ou por DST ou porque ficou grávido. E por que você está falando grávido? Porque não é o homem, não é a mulher só que fica grávida, o cara também fica, né? Não, o homem não fica grávido. Que conversa é essa? Mentira, lógico que fica. Se for responsável, fica. Se é responsável, aí não fica. Né? Agora, se é responsável, fica também. Né? Porque tem que cuidar da esposa e tem que ver todas as fases dela, tem que ter muita observação sobre a esposa, porque se a esposa começa a ficar sensível em muitas coisas e tem que prestar muita atenção. Depois que nasce, vira mãe. Não, a mulher vira mãe, o homem vira pai. Não, o homem vira mãe também, porque tem que cuidar junto com a esposa, não pode largar lá, não. Normalmente o que a gente via quando era criança era o homem saindo correndo e quem vinha ajudar era a mãe da esposa. Né? Chama minha mãe que ela tem que ficar aqui comigo, porque o homem tem que trabalhar. É mentira, isso é um costume, é um modelo só, né? Porque na prática, se o homem tem um pouco mais de sensibilidade, ele tem que ajudar a esposa. Mas por quê? Porque não dá conta, né? Não dá conta, é assim, muito sofrimento, né? Aqui na nossa comunidade, o pessoal que está tendo filhos, né? Você tem aí a questão de ficar acordado a noite toda. Né? E hoje, com o aquecimento global, ter filhos é uma coisa assim, muito complicada, né? Porque tem o aquecimento global vindo e os alertas científicos, e como a gente é católico, a gente sempre leva em consideração o alerta científico, né? É, por quê? Porque o alerta da natureza, o católico romano, o católico ortodoxo, sabe exatamente aquilo que o Guilherme colocou ali, que o mundo é o Éden, que a gente tem que cuidar. Né? Quando a gente lê Gênesis, fala assim, e colocou o homem e a mulher no centro do jardim, como responsável pelo jardim, ou seja, responsável da administração do jardim. E o que é o jardim se não é o planeta? É o planeta. E aí a gente é responsável por isso. E como diz Santo Tomás de Aquino, aquele que destrói a criação de Deus peca contra Deus. Né? E vocês vão ver, eu acho que a gente ainda vai estar vivo, a gente vai ver a Igreja Católica colocando. Eu tenho quase assim, eu tenho uma esperança nisso, mas eu acho que vai para esse lado, colocando como pecado mortal a destruição ambiental. Né? O católico não pode destruir o, o meio ambiente. E como a fé católica, ela não é só para batizados, como alguns padres colocam, padres midiáticos colocam, não é mais, já superou-se isso. Toda pessoa humana compartilha do estatuto de filho de Deus por natureza, não pela fé, porque da fé tem que acreditar em Jesus, mas por natureza compartilha. Por isso, para batizado ou não batizado, é pecado mortal destruir a natureza. Por quê? Porque atenta contra a obra criada por Deus. E não pode. Eu participando dos congressos internacionais e discussões internacionais de teologia e ciência da religião, tem gente católica e não católica, católica, evangélica, que acredita na composição de que Deus fará um milagre, mesmo que a gente rape todas as árvores do mundo, Deus fará um milagre e fala do nada aparecer árvore. Não é o que a gente observa. Se fosse assim, o Senhor teria feito ressuscitar todas as árvores da Amazônia.
Não pode, ele não fez isso, ele fez isso naquele sentido que está no Gênesis. Coloquei vocês, homem e mulher, iguais na responsabilidade de ter filhos e na responsabilidade de cuidar do jardim, do mundo. Então, é preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre isso. Tem que tomar um. Eu vou trazer logo mais uma pesquisadora internacional para que pesquisa a área de animais para vocês. Mas eu vou traduzir a fala dela, né? Ela é da ONU. Né? E, meu Deus, quando ela fez essa palestra lá na Índia, eu fiquei assim, sabe? Não tinha ideia do quanto a gente, os seres humanos, não você e eu, né? Porque a gente não tem poder de mando sobre isso, mas o quanto está sendo destruído em termos de extermínio de animais. É uma coisa assim impressionante, né? Logo mais eu chamo, ela chama Bárbara e eu vou chamar ela para fazer uma palestra para a gente, tá bom? A primeira parte. Aí ela traz todas as últimas, os últimos dados estatísticos e tal, do que é que estão fazendo com os animais e com a natureza, né? Uma coisa assim que você fala assim, eita, tá todo mundo fazendo bobagem, atraindo as consequências da bobagem. Como Deus não castiga, a gente não pode mais falar como no Antigo Testamento, atraindo a ira de Deus, né? Ou como alguns santos fizeram, né? A gente sabe, dominicano sabe que Deus não destrói nada. Como diz Santo Tomás de Aquino no Tratado sobre Cristo, né, sobre a humanidade de Cristo, Deus não destrói, Deus sempre faz as coisas para a criação. Oh, mas o Salmo diz, Deus, eu sou o Senhor que faz a luz e faz as trevas, que crio e destruo. Mas isso aí é judaísmo, né? A gente tem que interpretar isso diante de Cristo, né? Destrói o pecado, destrói a ignorância, né? Cria as trevas porque criou luz e trevas físicas, mas também, ao criar a luz, o intelecto que leva para Deus, na contrapartida, na ausência desse intelecto, existe as trevas, né? Na ausência desse conhecimento que a gente está obtendo agora através dessa leitura, existe as trevas, o desconhecimento, mas é por tabela, é por ausência, né? Então, por tabela, Deus cria. Ele não deseja isso. Ele cria por tabela, como consequência do dom da liberdade que ele nos deu. Esse é o sentido da herança da nossa fé católica, né? Então, quando ele fala assim, a mim cabe a justiça, diz o Senhor, né? Então, por quê? Porque Deus não gosta que a gente entre para o lado da justiça com as próprias mãos, né? Olho por olho, dente por dente, né? Jesus vem e fala assim, se alguém te ofere a face direita, ofereça a esquerda. Se alguém quer pegar a sua túnica, dê também a capa. Né? Então, se alguém te obriga a dar 1000 passos, dê 2000. Né? Seja mais bondoso, vença a violência pela bondade, pela mansidão. Né? Então, aí a gente tem uma outra composição também do espírito cristão, que é um espírito corajoso que supera a questão de justiça humana. Né? Ah, mas eu estou sofrendo bullying no meu trabalho e não vai dar para fazer isso. Não, filho, filha, bullying no trabalho é outra coisa. Você tem que estabelecer limites. Né? Senão você, não é uma questão de dar um tapa na sua cara e você dá outro. Né? Não é questão só de justiça, você tem que estabelecer limites, você não consegue trabalhar. Né? A opressão dentro do trabalho é complicado, você tem que estabelecer limites. A pessoa está te incomodando, você tem que falar para ela, para. Né? Do jeito que ela entende que ela tem que parar. E às vezes é uma questão de vista da vontade da pessoa, então você tem que usar um pouco de ira para ela parar. Né? Aí você tem espaço para você trabalhar, tá bom? Não é de Jesus também ficar virado. Lembra que Jesus xingou os fariseus, né? As palavras que Jesus usou ali é mais do que palavrão, né? Aquilo ali. Ou seja, Jesus também falava, olha, vou estabelecer limites, porque os fariseus fecharam o tempo nele, lembra? Do sermão contra os fariseus, que ele fala sepulcro caiado, raça de víboras, né? E etc, né? Sepulcro caiado é um palavrão forte, né? Então, sepulcro podre, né? Cova podre, cheio de carniça lá dentro. Né? Então, é forte essa palavra. Né? E Jesus estabelece limite, porque os fariseus estavam perseguindo ele de tal modo que ele não conseguia mais fazer a pregação. Ele ia falar com os fariseus fechavam o tempo nele falando mal, ele chega e dá bronca neles. Né? Tá bom? Então, saiba que não é caridade você deixar a pessoa praticando bullying. Você, como cristão, tem que dar o primeiro passo e falar assim: pare o bullying, pare com isso aí. Né? E mostrar para ele que não pode, como isso aí fez, inclusive, São João Paulo II, quando ele falou contra a máfia. Né? Você já viu esse discurso dele contra a máfia? Ele xinga, ele é bravo. Né? Então, por quê? Porque a máfia está praticando bullying. Né? Então, tem uma série de coisas para a gente perceber. A Nayara acaba de me alertar que deu os nossos 50 minutos para a gente dar aquela paradinha e tomar café.
né? Tomar um cafezinho, ir no banheiro, tomar uma água, tá bom? Então daqui 10 minutos nós voltamos. Até daqui a pouco. Tchau. Como vocês podem ver, eu estava assistindo um filme sobre exorcismos e depois uma palestra sobre a influência grega dentro do judaísmo antigo, na época de Jesus, né? Porque o que mais interessa para a gente é a época de Jesus, né? Por que Jesus aparece naquela época específica, né? Por que o Filho de Deus encarnado aparece naquela época específica? O que aconteceu naquela época específica na região onde ele aparece? Isso é muito importante, pelo menos para mim eu tenho interesse nessa área. Quando o pessoal começa a falar assim, não, porque o Antigo Testamento, Moisés, o Elias, aí eu perco um pouco o interesse, porque Jesus é o centro, né? Então, esse período em que Cristo surge no mundo, 200 anos antes e 200 anos depois, é muito importante porque é aquilo que é o mundo, né, que Jesus viveu e as críticas que Jesus faz, os apontamentos que ele realiza estão envolvidos nesse sistema. A gente precisa determinar como é que é esse sistema para entender com profundidade o que Jesus está dizendo no Evangelho, quais os valores ele está realmente colocando, o que ele está se contrapondo naquela época. Tá bom? Então, agora vamos para o capítulo 2, a primeira parte, o capítulo 2. Aqui, primeiro, capítulo 2. Ordine della argumenti circa la fede. A ordem do argumento em relação à fé. E 3. La fede è in qualche modo la pregustazione di quella conoscenza che ci farà beati nella vita futura. A fé é, de qualquer modo, a pré-gustação, degustação, a pré-degustação daquele conhecimento que te fará santo, te fará beato na vida futura. Per cui disse l'apostolo, por, por isso disse o apóstolo. La fé è sostanza della cosa da esperare. A fé é a sustentação daquelas coisas que esperamos. Então, nota de rodapé 7, então, a gente já sabe que vai ser a citação, né? Olha lá, Hebreus 11, 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Isso aqui está escrito São Tomás, cita segundo a Vulgata. O que é Vulgata? É a Bíblia traduzida por São Jerônimo, do grego para o latim. Né? Segundo a Vulgata, a SEI, aqui que eu acho que são dominicanos, traduz como? Como que? A fé é o fundamento da coisa que se espera e prova daquilo que não se vê. Veja, vede la nota della Bíblia, veja a nota da Bíblia de Jerusalém. Aonde? Aí no Hebreus 1, versículos 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então agora voltamos. Voltamos para cá. A fé é, de qualquer modo, a pré-degustação daquele conhecimento que te fará beato na vida futura. Por isso diz o apóstolo. A fé é a sustentação daquelas coisas que esperamos. A fé
leva a gente a um tipo de conhecimento que contém em si como que um reflexo do seu autor. Como assim? Quando a gente vê uma estátua, quando a gente vê uma obra de arte, é sempre o reflexo do seu autor que está lá. Né? Para além da ideia, tem o reflexo do autor. Como as Sagradas Escrituras, como os textos que contêm a Bíblia, ainda mais o Novo Testamento, vêm pela inspiração do Espírito Santo e trazem consigo a imagem do próprio Cristo, Filho de Deus, né, para o católico, para o cristão, então o que nós temos é um reflexo dele ali mesmo. É aquilo que permanece no mundo e que faz com que a gente veja, de certa maneira, aquele que nós queremos ver no final, que é Deus. Aquilo que existe dentro da gente, que tem uma agonia natural de querer conhecer e um medo natural de não querer morrer, leva a gente ao conhecimento de uma busca daquilo que é imortal, daquilo que é permanente, daquilo que é imutável, da vida que não passa, e isso nós chamamos de Deus, são atributos de Deus. Mas não é só uma espécie de Deus como está nos muçulmanos, você tem um Deus que transcende tudo, está longe. No budismo, você não tem Deus, você tem Nirvana, que é um atributo divino. Né? Para o católico, Nirvana é um atributo divino, é a paz. É a paz definitiva, mas é um atributo. Mas Nirvana não fala. Nirvana não é nem Deus distante, não é Deus, é Nirvana. É paz definitiva. Agora, no cristianismo, é uma diferença aqui. Há uma diferença dimensional aqui, né? São uma dimensão diferente. É Deus que se faz humano. É Deus que se faz ser humano. É Deus que da eternidade fala: eu sei que não é possível, porque Deus é razão também. Né? Deus é intelecto, razão, é vontade. Ele diz: não é possível que eu, tendo criado o ser humano, e sendo eu uma substância eterna e imutável, e os seres humanos serem substâncias mutáveis, me alcance. Então, o único jeito lógico possível é ou desiste de procurar Deus, porque você nunca vai alcançar Deus, porque você é substância mutável, como eu, e Deus é imutável, tem que ter uma diferença entre os dois, uma diferença ontológica impossível de ser vencida, ou Deus se faz homem, ele ingressa no tempo, ingressa na história, ingressa na impermanência. Ora, se Deus é amor, como diz São João, necessariamente ele vai fazer tal coisa. Né? Então, dentro desse sistema de revelação teológica, faz todo sentido dizer Deus se fez homem. Por quê? Porque se ele não fizesse homem, ele não alcançava o ser humano. Ou o ser humano não alcançava Deus. Deus sempre alcança o ser humano porque ele estava de fora do sistema, ele pode entrar dentro do sistema daquilo que é impermanente, daquilo que é feito de causas e condições. Por quê? Porque ele cria, então ele pode entrar. Agora, então, ele se faz homem para que o homem, e a mulher, os administradores do Jardim do Éden possam alcançá-lo. Essa é a lógica que está aqui. E essa é a lógica que só se justifica pelo amor, pelo bem-querer, porque quer levar a felicidade. Né? Porque Deus quer levar o homem à felicidade. Então ele se manifesta. Mas essa manifestação de Deus é uma manifestação não infantiloide. É uma manifestação que não é para crianças, para gente que tem mentalidade de criança. É uma manifestação que coloca o ser humano como o centro responsável pelas suas atitudes, pelas suas ações. Porque ele se manifesta, ele se dá a conhecer e diz: eu existo. Agora, lide com a situação e com o dom que eu te dei da liberdade de escolha, da liberdade de conhecimento. Direcione você mesmo. Né? E aí a gente se direciona para Cristo porque Ele é Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ninguém vai a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí a consequência é: e aquele que vem a mim recebe a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Né? E mais, o sinal de que isso está acontecendo é: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Né? Então, essas palavras do Evangelho de João
mostram uma teologia já desenvolvida e que colocam como sinal da pertença a Cristo o sacramento da Eucaristia, tal como está na igreja hoje, né? Ah, mas os irmãos nossos evangélicos celebram a Eucaristia como meio, uma vez por mês, para celebrar o mandamento de Cristo que diz: fazer isso em memória de mim. Mas católico não vê desse jeito. Católico mantém a tradição de que a Eucaristia é o corpo de Cristo. O vinho eucarístico, depois da consagração que é feita no tomai e comei todos vós, tomai e bebei todos vós, é o sangue de Cristo, que está ali presente de forma oculta ou misteriosa ou velada, assim como a divindade de Cristo, quando ele era ser humano, estava velada na sua presença humana. Não dá para ver Jesus como homem. Quer dizer, como homem dá, como Deus, né? Você chegava lá e você ia ver o quê? Cara tipo Fernando, Guilherme, entendeu? Vê um cara assim, ó. Aí, como é que vai olhar para isso aí e falar isso aí é Deus, né? Mas é isso o X da questão, né? Ali estava Deus, né? Mas estava velado. Estava velado, não dá para ver não, né? Estava encoberto pela natureza humana. Só é possível deduzir que é Deus a partir do seu modo de vida e dos seus milagres. Mas mais do que isso, dos seus ensinamentos. Mas só os ensinamentos não dava. Ele tinha que ressuscitar dos mortos, porque daí você pode falar, de fato, ele é Deus. Porque podia ficar dúbio, né? Podia ser filho podia ser filho de outros seres que tem por aí, que as culturas antigas chamavam de deuses, né? E aí não é o Deus criador que fez todas as coisas, é um Deus com letra minúscula, ou um semideus. Na época de Jesus tinha muito isso, de deuses e semideuses que faziam intercurso sexual com as mulheres, e aí deles nasciam filhos que eram os heróis do passado, né? Aquela coisa mitológica. Como é que eu vou saber, vivendo nesse contexto, se Jesus não é um desses aí? Ele ressuscitou na frente de todo mundo. Depois ele anda, come, bebe e aparece para os discípulos durante 40 dias, sob diversas formas. E algumas eles não reconhecem, falam assim, era o Senhor, mas a gente não se aproximava dele porque sabia que era o Senhor, mas a aparência não era do Senhor. E aí alguns teólogos da América Latina dizem, tá aí a prova de que era só um espírito que estava lá presente, era um modo de pensar, que via nos outros a presença de Jesus. Está errado? Quer dizer, não está errado no modo de interpretar, é uma interpretação possível. Mas se você está fazendo teologia cristã e filosofia cristã, não pode. Está errado. Por quê? Porque se você rompe com um dos 12 artigos da fé, já deixou de ser filosofia e teologia cristã, passou a ser outra coisa. E um dos artigos de fé ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Esses dois aí já é o suficiente para dizer que Jesus é o Filho de Deus, que se manifestou como Filho de Deus, e não com uma forma de novo velada, que você tem que fazer um esforço intelectivo para você enxergar a divindade dele. Não, depois da ressurreição ele aparece mesmo, né? No meio dos 12, no meio dos 75, come e bebe com eles, chama o Tomé de incrédulo, o Tomé que era chamado de gênio, o Tomé também chama de Eugênio, Jesus chamou ele de, olha, você é meio incrédulo, hein? Mas você agora acredita porque você fez o teste empírico, né? Botar o dedo assim na chaga, apertar para ver se é ser humano mesmo, comer junto. Mas bem-aventurados aqueles que crerem sem ver, né? Talvez Jesus não tenha falado isso, de fato. Ou talvez tenha. Mas para teologia, para a gente, Jesus falou. Por quê? Porque nós cremos não só em Cristo, mas na tradição dos apóstolos. Então, a crítica literária pode dizer assim: não, mas Jesus pode não ter falado isso. Pode, mas para a gente não. Entende? Para a gente não. Por quê? Por que para a gente não? Porque para a gente o que nós temos é que toda a Escritura é palavra revelada, né? Então, quando a gente rompe com isso, nós, fazendo críticas literárias, dizendo que os apóstolos estavam colocando coisas na boca de Jesus,
Em termos de método de análise textual, pode ser, mas em termos de fé, não. Né? Então, mas não é necessário que você rechace, né? Tipo, a pessoa chega e diz, mas parece que foi colocado o autor do Evangelho X aqui, meio que colocou isso na boca de Jesus. Racionalmente, no campo humano, tudo bem, pode ser, porque pode ser muitas coisas, mas no campo da fé, aí não, aí você não aceita. Você fala, não, no campo da fé eu creio que é Jesus que falou. Agora, no campo da ciência, pode ser, mas pode ser tanta coisa. Né? Então, é, então não é alguma coisa para vocês ficarem revoltados, né? Quando a pessoa chega para você e fala assim, porque o autor colocou isso aqui na boca de Jesus e Jesus não falou isso coisa nenhuma. Tá cheio de gente falando isso no YouTube, né? E aí, o que que tem? Tudo bem, pode ser, como literatura pode ser. Agora, como enquanto no âmbito da fé, não, aí não dá. Né? Por quê? Porque creio no Espírito Santo. Quando você fala isso, creio no Espírito Santo, aí não dá mais, né? Aí não dá para falar isso, porque se o Espírito Santo ele age, ele é o Espírito de Cristo ressuscitado na terceira pessoa da Santíssima Trindade, é, que é indivisível, né? Os três são indivisíveis, por isso a gente fala que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo ressuscitado, que vai junto com o corpo, então, tudo isso é indivisível. Então, não é razoável pensar que o Espírito Santo não esteja inspirando os mesmos evangelhos. Né? Então aí não é aceitável, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, para não começar a escorregar diante dessas questões teológicas por lerem livros de teólogos, particularmente aqui da América Latina e da Europa, né, que dizem isso. Estados Unidos já tem uma outra configuração, que aí é uma competição de mercado religioso de teólogos, e aí aí eles não entram nessas questões de dúvida literária, tá bom? Agora, o pessoal aqui da América Latina e o pessoal da Europa tem muito disso. Então, só para vocês não escorregarem aí, terem um parâmetro para não começar a escorregar demais ali para algumas visões antropocêntricas, né? Um centrismo do ser humano demais, assim, exagero demais. Bom, continuando. Quase que essa comincia a far sussistere in noi la cosa che dobbiamo sperare. La fede sostanza della cosa da sperare, quasi che essa cominci a far sussistere in noi le cose che dobbiamo sperare, vale a dire la futura beatitudine. Essa frase tá difícil. Espera aí, que nós precisamos aqui, né? Com toda humildade, aceitamos. Com toda humildade, Guilherme, aceitamos que, assim como a língua portuguesa, embora a gente seja alfabetizado, tem vezes que a gente acaba ficando igual o Piperno, que fala assim, não entendi nada do que foi falado. E essa frase, por exemplo, é uma delas. Né? Aqui, ó, quase como se começasse a fazer com que as coisas que deveríamos esperar existissem em nós, vale dizer, a futura beatitude. O que é ser futura beatitude? Eu vou virar beato de igreja? Se você virar beato de igreja, ótimo. Mas, mas não, né? A beatitude que está aqui é a ideia de ver a maior beleza, ver a maior felicidade, ver a verdade que não passa e que faz passar a agonia que a gente sente constantemente dentro da gente, que almeja, que deseja algo que a gente não sabe o que é, mas que é Deus. Né? Esse estado de agonia constante que a gente está é o estado de agonia das almas do purgatório. Né? Então, por isso que o católico mantém, não, tem purgatório sim. Por quê? Porque como é que é? Então eu morro, passa a agonia? A agonia não pode passar dessa maneira? Porque se nem anjo vê Deus, a gente vai ver Deus face a face na ressurreição, porque a gente vai ver Cristo. Mas a alma que vai ao céu, a beatitude se revela no seu interior com a participação ainda dos anjos. Né? Não vê Deus face a face, assim, ó, tal como a gente está pensando. Isso é na ressurreição, só porque a gente vê Cristo. Daí, né? Antes disso, a alma vê Deus, mas vê com a visão interior, assim como os anjos. Mas então a alma ainda tem que ter fé? Bom, aí é uma coisa que você tem que perguntar para a alma do purgatório, né? Eu também não sei. Mas acho que no purgatório, o que purifica a alma é a fé.
Porque a fé é que sustenta a esperança da alma que está no purgatório, de um momento sai do purgatório, porque revela-se dentro do seu coração, por assim dizer, né? No âmago da sua alma, a visão de Deus. Mas qual visão? A visão correta de Deus, visão intelectiva. Né? A visão carnal, corporal, é na ressurreição. Né? Bom, claro que tem santos que não concordam comigo, outros que não, tem outros que concordam comigo, então aí é o mistério da fé. Né? Como é que vai fazer depois da morte? Né? É todo um desenvolvimento posterior da teologia. No tempo de Jesus, você tinha a esperança de que Jesus os ressuscitaria no último dia. Né? Logo no século I, século II, século III, século IV. A igreja achava que Jesus estava na iminência de voltar, vai voltar a qualquer momento. Então, daqui a uns 8, 10 anos, Fernando morre e Fernando ressuscita. Né? Então, não tem nada. Daqui a pouco o Senhor Jesus volta e ressuscita. Depois do século IV, a igreja começa a falar, mas está demorando um pouco, né? No século VIII, a igreja fala, está demorando, né? Depois, no século X, ela fala, está demorando demais, né? Século XI também, vamos ter que mudar a teologia aqui, porque não vai ser breve assim, como tão breve quando a gente está lá. O breve é o breve de Deus, não é o breve nosso, né? E aí muda um pouco, né? Essa concepção de abandono da vida social, a esperança da ressurreição imediata. Né? Aí, aquilo que tinha sido intuído do século I ao século IV, que existe uma fase intermediária chamada purgatório, começa a ganhar força de novo. Só que o problema é que ganha força junto com o problema das relíquias. Ganha força o purgatório junto com o problema das indulgências. Só que as indulgências começam a ser moeda de troca. E aí vem o Lutero e fala, olha lá, 94 teses de Lutero contra a Igreja Católica que está fazendo bobagem. E o Lutero, nessa época, ele era um monge agostiniano. Ou seja, a Igreja Católica discutindo com ela mesma. Só que aí o pessoal não aceita ele, rompe e, em função não só de coisas da fé, mas em função da classe burguesa alemã, que está em ascensão comercial, o Lutero rompe com a Igreja Católica e começa a Igreja Luterana. E aí tem uma série de coisas que estão ligadas a questões de terra, propriedade privada, tomada das propriedades da igreja, né? Tem uma série de coisas aí. Né? E por mais católico que a gente seja, não dá para ficar defendendo a igreja nesse ponto. Era um monte de absurdos e absurdos e absurdos estavam acontecendo. Né? Por isso que São João Paulo II pediu desculpas, né? Por isso. E nós temos hoje padres na mídia que falam que não, que a Inquisição não era tão ruim assim, que a reforma luterana era pior. Não, não. Né? Não dá para ficar contradizendo a história desse jeito. São momentos de trevas e de maldades que correspondem àquilo que São João Paulo II diz, que é como se o ser humano ainda tivesse em si algo do espírito caído. Né? E aí você tem essas catástrofes dentro da história da igreja. Mas é preferível ser católico do que outras denominações cristãs. Né? Por quê? Porque a igreja errou. E se errou, aprende com o erro. As outras igrejas que surgem não erraram ainda. Estão errando ainda. Católico já errou, tem história de erro pra caramba, e consegue olhar para trás e falar assim, não vamos repetir erro não. Né? Agora, as outras ainda não erraram. Né? E se vocês vão ver que, à medida que a gente for estudando depois a patrística, não é do espírito da tradição o rompimento com a igreja. Né? E a questão do purgatório aqui, ela é intensa também, né? Porque rompendo com a igreja vai ficar um pouco mais de tempo no purgatório. Agora, o problema é aguentar os vícios e as limitações dos diáconos, padres e bispos. Né? Que tem, os leigos falam assim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não devia ser assim, 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 mas é de outro jeito. Mas aí é a caridade, né? Tem que entrar. Porque é ser humano que também está lá. Mas não foram substância Cristo, não foram transformados substancialmente em Cristo. Não é a totalidade da substância deles que foi transformada em Cristo. É um pedaço da substância deles que foi transformada em Cristo para o serviço da igreja. Tem santos e santas que vão no inferno e falam que está cheio de alma no inferno, que tem as mãos brilhantes e a cabeça brilhante. O que é as mãos brilhantes? São os presbíteros e diáconos. O que é a cabeça brilhante, Fernanda?
São os bispos e papas e cardeais que estão no inferno. Então vai para o inferno? Vai. Não, mas recebeu o sacramento da ordem e não está salvo? Não. Senão, quem recebe o sacramento do casamento também estaria salvo. Não, porque é outro sacramento da ordem, né? Não é da ordem, né? Mas é como se fosse da ordem social, né? Então, não, vai para o inferno, sim. Faz errado, vai para o inferno. Então, vários santos e santas que Deus dá a graça mística de ir para o inferno, dar um rolê lá, para ver o terror que é, vem um monte de bispos, padres e diáconos e freiras e monges no inferno. Por quê? Porque ainda que tivessem fé, não tinham fé trabalhada, né? Então é importante esse conhecimento aqui que nós temos agora do compêndio das sumas, para que a nossa fé seja uma fé trabalhada dentro do esforço, impulsionado pela graça, né? Então vamos continuar. Ora, o Senhor ti ha insinato que quella conoscenza beatificante, o Senhor que nos ensinou que aquele conhecimento beatificante consiste no conhecimento de duas realidades. Quais as duas realidades? A divindade da Trindade e a humanidade de Cristo. Falando de fato do Pai, o Senhor Jesus disse: Questa è la vita eterna. Esta é a vida eterna. Essa é o Evangelho de João, é fantástico. Que, que, que conhecendo a ti, verdadeiro Deus, é o testamento de Jesus aqui, né? Verdadeiro Deus, e colui que há em mandato Jesus Cristo, e aquele que vós mandastes, Jesus Cristo. Então, aqui. Diga, Loiane. É só uma observaçãozinha que ficou escrito está e a vida eterna. Ah, é verdade. Ai, ai. Essa. É bom que vocês vão me ajudando a corrigir, porque daí a gente depois não paga corretor. Quando for publicar isso aqui, né? Aí não precisa pagar corretor, né? Corretor é caro, mas coitadinho do corretor, né? Aqui é referência interna, não preciso o 8 e o 9, então já sabemos aqui. Coitadinho do corretor, né? Também tem que comer, né? Mas é caro, né? Aqui, João. João 17, versículo 3. E tutta la conoscenza della fede que concentra todo o conhecimento da fé que concentra dunque se queste due verità si concentra tutta la conoscenza della fede si concentra sobre estas duas verdades. La divinità della Trinità e la umanità di Cristo. A divindade da Trindade, que é a verdade última, e a humanidade de Cristo, né? Que nós teremos aqui diante de uma verdade mais social, mais alcançável pelo ser humano, né? Uma é uma verdade que é uma verdade absolutamente da fé, porque três não pode ser um, então já começa aqui a fé, né? Tem que ter fé numa revelação. Aqui tem coisas que superam a lógica, a lógica no que diz respeito aos três pressupostos lógicos, né? A não é B, né? Portanto, aqui tem o 1 não pode ser 3, né? Então, aqui o 1 é 3, né? Então, vamos com o pressuposto lógico da nossa razão.
Então, aqui é objeto de fé. Né? Tem coisas que rompem com esse pressuposto lógico daquilo que é observável. E a humanidade de Cristo, aí não. A humanidade de Cristo ela está completamente relacionada àquilo que é conhecível por nós. Né? Então, tio deve meravigliare, perché la umanità di Gesù è la via per la quale si giunge alla divinità. Nisto devemos nos alegrar, porque a humanidade de Jesus é o caminho que pela quale si giunge alla divinità, o caminho pelo qual se pela qual se vai até a divindade. È necessario quindi, mentre siamo viatori, conoscere la via per la quale giungere ao fine ultimo. È necessário, assim, ainda que sejamos caminhantes, conhecer o caminho pelo qual giungere, pelo qual vamos, pelo qual nos dirigimos ao fim último. E giunti nella patria non potremo ringraziare sufficientemente Dio se non avessimo la conoscenza della via attraverso la quale siamo stati salvati. Ringraziare sufficientemente a Dio e onde nella patria não podemos ir junto nela. Tá difícil essa frase aqui, viu? Com total humildade admitimos, precisamos de ajuda. Aqui não tá difícil essa frase aqui. Não tem jeito, né? A Nayara só tá a Nayara tá assim, Nayara, a rapadura aqui é complicada, viu? Essa rapadura aqui tá mineira, essa frase aqui. Então, tendo chegado à nossa pátria, não poderíamos agradecer suficientemente a Deus. Entendi. E tendo chegado à pátria, quer dizer, então esse termo aqui, junte nella pátria, tendo chegado à pátria, estando junto à pátria. Então não tá tão errado. Então, tá. E estando junto à pátria, nós poderemos ringraçar o suficiente, agradecer suficientemente, agradecer. Nós não poderemos agradecer suficientemente a Deus, se não, o que é isso aqui? Se não se não tivermos o conhecimento, obtido o conhecimento da via pela qual della via attraverso la quale, da via através da qual siamo stati salvati, a via através da qual fomos salvados, fomos salvos, né? Fomos salvos. Ecco perché il Signore disse ai suoi discepoli: nel luogo dove io vado, voi conoscete la via. Eis o motivo do Senhor ter dito aos discípulos: a via, o caminho, o lugar del luogo dove io vado, ao lugar aonde eu vou, vós conheceis o caminho. Então, isso aqui está no Evangelho de João, capítulo 14, João 14, versículo 4. Testamento de Jesus. Por que se fala Testamento de Jesus? Porque foi a última, aquele
o último ensinamento dele para os discípulos, logo antes durante a última ceia, logo antes de ser traído por Judas no Monte das Oliveiras. Circa la divinità é oportuno sapere tre cose. Sobre a divindade, é oportuno saber três coisas. E primo luogo, la unità dell'essenza divina. Em primeiro lugar, a unidade da essência divina. Em segundo lugar, a trindade da pessoa. Em terceiro lugar, e enfim, a obra da divindade. E acabamos o nosso capítulo. Começamos agora uma outra unidade que é assim, ó, a divindade, a unidade de Deus, e começando o capítulo 3. Capítulo 3, a existência de Deus. Olha lá. Estamos avançando rapidamente, né? Então, mas para que não fique muito aberto, vamos fazer um comentário sobre isso, né? Ora, o Senhor que nos ensinou que aquele conhecimento beatificante. Então, o conhecimento, todo conhecimento leva para a beleza, né? Para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é justo. Todo conhecimento leva de alguma maneira para isso. Mesmo o conhecimento mais podre que tem, se você submeter ele à crítica, ele se torna alguma coisa assim, né? Agora, o beatificante é diferente. Beatificante é aquilo que traz em si a qualidade de beatificar, de transformar a pessoa. Então, o conhecimento sobre Deus, à medida que ele é obtido pela Loiane, a transforma em beata, a transforma em santa, a transforma em algo puro, algo fora do tempo, algo para além da mutabilidade. Isso ocorre também com o Guilherme, isso acontece com a Alba, isso acontece com o Fernando, isso acontece com a Fernanda, com todos vocês, comigo também. Então, à medida que a gente está estudando isso, isso vai beatificando a gente. Beatificando mediante escolha. Isso não quer dizer que você tenha estudado 50 anos de teologia, mas se você não tem um átimo de fé em Cristo, a beatificação não está ocorrendo, mas não está ocorrendo. Como assim? Ela ocorre de certa maneira pelo intelecto, mas porque falta o elemento da fé, não ocorre de maneira perfeita. Não ocorre de maneira completa. Mas então é possível que eu, sendo ateu, eu estude sobre Cristo durante 50 anos e não acredite nada nele? Claro que é. Claro que é possível, muito possível. Tem padres ao longo da história, e freiras ao longo da história da igreja, monges e monges, que diziam, eu sou ateu. Mas entendo Cristo como uma necessidade de um símbolo social de unidade das pessoas. É mais de uma pessoa, e pastores também, não é só padre e freira, não, é pastor também, pastor protestante, calvinista, luterano, wesleyano, metodista, em outras palavras. Tem vários que falam isso. Não vira santo, né? Não vira santo né, na Igreja Católica, mas tem vários que pensam assim. Então ocorre a beatificação deles. São pessoas justas, pessoas santas. Você vê as obras que eles fazem, bastante coisa que eles fazem para os outros, né? Mais até do que a pessoa que fala que tem fé. Mas faltou um elemento de perfeição. Se é que eles estão falando a verdade, né? Porque às vezes a pessoa fala que não tem fé e tem. Né? Assim como tem gente que fala que tem fé, mas não tem. E qual é o critério? Pelos seus frutos os conhecereis. Né? Pelas obras que eles fazem, pelas palavras que eles fazem, da maneira como eles vivem, é que você conhece se tem fé ou não. Certo? Então não adianta a pessoa falar, mas eu tenho fé, escreve 10 mil livros sobre o cristianismo. Aí você vai ver, ele bate na esposa, bate nos filhos, detona o cachorro, tortura o cachorro, né? É, tá, essa fé aí tá esquisita, entendeu? Rouba, faz tudo quanto é coisa errada, estupra, ixi, bebe que nem um alambique, depois bate em todo mundo, estupra todo mundo, né? Caos na família, mas escreveu 10 livros sobre Cristo. O problema é nos livros dele. Tomara que o raciocínio dele não esteja contaminado
pelas ideias fracas dele, né? Mas é isso, né? Então, ora, o Senhor que nos ensinou que aquele conhecimento beatificante consiste no conhecimento de duas realidades, a divindade da Trindade e a humanidade de Cristo. Falando de fato do Pai, o Senhor disse: Esta é a vida eterna, que conhecendo a Ti, verdadeiro Deus, e aquele que vós mandastes, Jesus Cristo, é a vida eterna, que conheçam a Ti, verdadeiro Deus, e aquele que vós mandastes ou enviastes, né? Na Bíblia da Ave Maria, não é mandastes, né? Mas enviastes. Jesus Cristo. Todo o conhecimento da fé que se concentra sobre essas duas verdades, a divindade da Trindade e a humanidade de Cristo. Aliás, a partir do século XI, Loiane, na verdade século X, na verdade eu acho que século IX, né? Daqui a pouco você vai falar século I, se você continuar desse jeito, calma, né? Século IX e X, né? Jesus passa a ser representado na cruz. Então, aí surgem coisas como essa daqui, ó. Olha, esse tipo de representação da cruz de São Damiano. Essa cruz aqui eu tenho ela desde os meus 10 anos de idade. Olha só. Foram os freis franciscanos do Largo de São Francisco que me deram. Então aqui, ó. Como consolo, porque um dos padres lá me assediou, eu saí gritando dentro do confessionário, minha mãe entrou, falei, mãe, esse cara me assediou, tal, né? Aí minha mãe foi lá, brigou com ele e tal, e aí eles pegaram aquele padre lá, aquele frei, e removeram ele para outro lugar, e aí os freis me deram esse crucifixo aqui, que era grandão, cheio de madeira, assim, era uma madeirona, e tinha esse adesivo por lado, né? E isso que aconteceu aqui, desse cerrado aqui, eu sempre quis fazer. Agora, quem fez para mim foi o Fernando, né, Fernando? O Fernando que fez esses cortes, olha como ficou bonitinho. Aí o Fernando foi com a gente lá para a Itália, e tomara que a Alma um dia vá com a gente, né? E quem não foi ainda também, Guilherme e tal. Aí vai lá em Assis, o que o Fernando viu, hein, Fernando? O que você viu? Milhões de cruzes, milhões de cruzes de São Damião para todo lado. Por quê? Porque a igreja ali é muito forte nesse sentido de justificar que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nesse período começa a surgir uma espécie de heresia albigense que São Domingos de Gusmão entra para tentar corrigir, e a Ordem Dominicana também, inclusive a Ordem dos Leigos, que é a nossa, foi fundada por São Domingos de Gusmão para isso, para ajudá-lo na luta contra essa posição errônea que foi colocada de que Jesus era um fantasma. Né? Jesus era um fantasma? Era um fantasma. Por quê? Porque eles começam a usar raciocínio lógico e falam assim, olha, se todo pecado gera sofrimento, Jesus, sendo Deus, não pode ter pecado. Mas se todo pecado gera sofrimento na carne humana, então Jesus não poderia ter carne humana. Porque se ele tem carne humana, ele tem pecado. Se tem pecado, não é Deus. Logo, o que Jesus tem é uma aparência, um fantasma. E aí, esse era o erro dos albigenses, de negar a carne de Cristo, a carne humana de Cristo. Não, aí vem São Domingos de Gusmão e fala, não, não. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não é fantasma. Não é uma imagem, uma ilusão produzida por Deus para você segui-lo, para Deus poder falar. Não é uma realidade virtual. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sofreu na carne, como todo ser humano sofre. As consequências do pecado dos outros, não a dele. Ele não tem pecado. Aí começa aquela discussão. Não, mas por que Jesus envelhece? Por que ele adoece? Porque é da natureza caída nossa. E seria muito estranho se ele não tivesse esses efeitos de ter uma natureza caída como a nossa. Mas por que nós temos esses efeitos? Porque a gente é herdeiro de alguma coisa que aconteceu e que continuamente acontece, chamado de desejo de ser divindade. Nós não obedecemos a Deus, como diz Santo Agostinho, e esse é o pecado original, mas é porque nós temos um desejo de ser Deus. E isso consiste soberba. Mas não é só soberba. Soberba é arrogar para si, arrogância e soberba é arrogar para si um conhecimento que você tem e que é seu. Mas pode ser uma soberba, no sentido de já comparado, para dizer assim, mas eu sou Deus também. Não, a gente não é criatura. Aí entra São Miguel Arcanjo. Quem é como Deus? Ninguém.
Por quê? Porque só Deus é o ser, só Deus é a substância imutável, só Deus é. A gente não é. Anjo não é. Nem serafim, nem querubim não é. Nem Nossa Senhora também não é. Mas Nossa Senhora é outro nível, né? Maria, mãe de Jesus, criatura mais alta possível e imaginável, não é um homem, é uma mulher. Logo depois dela vem o Adão. Então, como é que vem o Adão, o novo Adão? Quem é o novo Adão? José! Ah, mas é Cristo o novo Adão. Não, aí é por paralelo, né? Jesus não é o novo Adão, porque a gente chama ele de novo Adão, né? Porque através dele nós recebemos a adoção filial. Isso é uma questão de ponto de vista do interesse nosso, né? Mas se a gente fosse comparar mesmo, José é o novo Adão porque ele protege Maria. E ele não cai quando o demônio vai em cima dele. O demônio fala assim: mata Maria. Ela te traiu. Apedreja. Joga pedra na jaca. Vai lá no meio da cidade ali e denuncia ela. Ela cometeu adultério. Mata. Mata. E José faz: não, algo está errado. Não quero matar ela. Não quero. Porque José já era um homem bem maduro, né? Já tinha tido mais de uma esposa, morria no parto, né, de acordo com o Evangelho de Filipe. Né? E aí, ou então morria depois de doença. Né? Já era um homem maduro e não concordava com um monte de coisa que estava dentro do judaísmo, de matar os outros apedrejados, tal, achava que é falta de compaixão. E aí o que acontece? Quando esse demônio chegou nele e falou assim: vai, mata Maria, manda pedrada nela, mata, mata. Né? De acordo com a lei de Moisés, você pode matar, manda matar. O que, que ele faz? Se sente mal e fala assim: não, não posso fazer isso. Eu vou fazer, eu acho que eu vou repudiar ela em segredo. Sabe o que significa repudiar em segredo? Não é jogar ela para casa dos pais. É, eu caso, mas não caso, entendeu? E depois, com o tempo, eu coloco ela na casa dos pais. Estou casado, mas coloco ela na casa dos pais. É por isso que a igreja fala que ele é casto. Porque a pessoa que não vive o celibato não faria isso. Entende? Então ele já está no tipo da fase de ter um elevado grau de santidade que tem José e fala assim: ah, eu caso, mas não caso, entendeu? Não vou fazer isso. Coitadinho. E essa misericórdia de José é muito diferente da do Adão, né? Aí o anjo Gabriel, em sonho, aparece para ele e fala: não tenhas medo de proteger e aceitar Maria como tua esposa, porque aquilo que foi concebido dela é obra do Espírito Santo, não é ser humano. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois que você tem um negócio desse, você vê os milagres que Jesus faz. Antes, né? Durante a fase do nascimento dele, tem um monte de coisa, porque a presença das pessoas a gente sente. Você não sente a presença das pessoas, que o pessoal chama de energia? Você sente a presença das pessoas. Agora imagina o José próximo a Cristo. Estava velado pela carne e divindade, mas você sente a presença, é diferente. Aí o que acontece? Você acha que José ia lá tentar fazer filho com Maria? Se liga, exatamente o que o Guilherme colocou, não vai. Tem uma presença ali de graça do Espírito Santo que não deixa, não vai lá. Ela estou com vontade de fazer sexo com Nossa Senhora. Não vai, não adianta, não tem como. É uma pureza elevada demais. E ele vai lá e protege Maria a vida toda. E é por isso, por essas características de castidade de José, que a tradição da igreja diz assim: ele era um homem casto, já tinha a virtude do celibato, porque quem tem virtude do celibato é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? De falar assim: não, eu coloco ela aqui, eu cuido, mas não é comigo mais isso aí. E proteger ela da pena de morte. Aí, o que acontece? José não poderia tocar em Maria, né? Porque estava diante da Arca da Aliança. Né? Se a Arca da Aliança já destruía quem tocava nela só por pedrinha escrita por Moisés, imagina o próprio Deus ali dentro de um tabernáculo humano. Né? Então, essa é uma ideia fraca que o pessoal assim luterano e etc. botou para frente, que porque está escrito literalmente que era irmão. Ué, mas São Lucas deixa claro que as relações não são claras dessa maneira. São Lucas deixa claro que Maria foi tomada, mas que José tinha um plano de repudiá-la em segredo, ou seja, a relação não é evidente, né? Como Lutero gostaria que fosse, literal, escrito ali na Bíblia. Então era irmão. Não era irmão, não. Era irmão de outros casamentos de José anteriores. Né? Então, e inclusive o irmão mais velho de Jesus, o Tiago, se você pegar o Evangelho de Filipe, que não é um apócrifo para a gente, para a igreja ortodoxa é constituído do cânone. Diz claramente lá que Maria adotou Tiago, da última esposa de José, porque ela havia morrido alguns anos após o parto. E, inclusive tem até uma história lá que parece que uma morreu no parto. Né?
e aí os outros filhos de José cuidaram da criança e tal, né, a família de José. Então veja, é, não existe essa possibilidade de José ter feito sexo com Maria. É muito bizarro. O cara vai tocar na Arca da Aliança e não vai acontecer nada, eu acho difícil, entendeu? Aí tem gente que fala assim, mas por que não? Ah, para. Então você não é ser humano, você é bicho. Ô Guilherme, ô Fernando, vocês teriam coragem de fazer alguma coisa com uma mulher dessa? Não dá, meu filho, você não consegue nem Sem chance, pensar. sem chance. É, não dá, sem chance, você não consegue nem pensar no negócio. Que, mano, eu vou fazer nada? Ô, louco, vou nem. Nossa, você tá de brincadeira, entendeu? Não é possível tal coisa, né? Você está diante da presença divina ali dentro. Aquela pessoa que está diante de você, ela é elevada acima dos anjos, dos mais serafins, ele é elevada lá em cima. Como é que tu vai falar assim, eu vou fazer alguma coisa com essa mulher? Vai nada, entendeu? Não adianta. Né? Então, é, aí começa, né, aquele pessoal assim mais assim aguerrido sexualmente, começa a falar assim, não, mas o que que tem? É repressão sexual agora? Por que não poderia? Ah, pelo amor de Deus, se liga, não dá, né? Não dá, para. Eu prefiro manter a tradição católica, você também para, meu. Tem coisa que não dá, entendeu? Não é tudo sexo na vida, não, né? É, sexo tem a sua parte, tem os seus momentos, etc. Mas está indo longe demais, né? Isso é ir longe demais. Né? Tem o pessoal de algumas universidades que interpretam, Fernando, o João se apoiando no peito de Jesus, falando, mestre, quem é que vai te trair? Dizendo que João era discípulo que Jesus amava porque João tinha um caso homoafetivo com Jesus. Mas vai longe demais. Né? Vai muito longe. Primeiro de tudo, caso homoafetivo na sociedade judaica tinha que ser muito secreto, porque toma pedrada e morre. Descobriu que era o bicho mata, eles matam. Né? Segundo, é Jesus, filho. Não é qualquer coisa que está lá. A presença existe. Então a presença da alba, por exemplo, é da alba. A gente chega perto dela, pô, é a alba, entendeu? Se fechar o olho e sente a presença dela. Fernando é uma coisa, a Fernanda é uma coisa. Tem a Nayara também. Todos vocês têm aqui tem uma presença. Agora imagina como é que era de Cristo. Isso aí não tem como velar, não. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ô, louco. Você acha que o João. Não, né? Já é uma coisa assim. O fato do João ter encostado em Jesus já é uma coisa que você fala assim, ô, mas o que é isso? Ele encosta a cabeça. A igreja enxerga isso como sinal de vocês que fazem teologia. O teólogo é aquele que reclina, coloca a sua mente, o seu cérebro, a sua cabeça no coração de Cristo e pega do coração de Cristo o conhecimento. Por exemplo, o segredo de quem iria atraí-lo. Então, é por isso que São João Apóstolo é o patrono dos teólogos. Agora, não tenho dinheiro para fazer teologia. Não, continue estudando, que também é teólogo. Mas não é teólogo da academia, mas é teólogo, sim. Também participa da proteção e da intercessão de São João, apóstolo. Então, ou seja, é uma beleza, né? Essas construções que vêm pela inspiração dos santos e santos é uma beleza tremenda, né? Você olha isso e fala assim, nossa, dá esperança para a gente. E é essa esperança que está sendo falada aqui. Né? Todo o conhecimento da fé se concentra sobre essas duas verdades, a divindade da Trindade e a humanidade de Cristo. Nisto devemos nos alegrar, porque a humanidade de Jesus é o caminho pelo qual se vai até a divindade. Essa é a chave para entender a patrística, para entender o desejo que os mártires tinham de entregar a vida por Cristo, o desejo que os ascetas, os monges e as monjas têm de imitar a Cristo na disciplina, na renúncia ao mundo. É também o segredo para entender os santos e santas sociais, que eram reis, rainhas, e também os santos e santas que eram políticos, como Santo Thomas More e outros. A humanidade de Cristo é o caminho pelo qual se vai até Deus. Então, a imitação de Cristo quer dizer entender Jesus e entender que a gente tem vontade de fazer algumas coisas, mas Deus tem vontade que a gente faça outras coisas. E essa transposição do que eu quero para aquilo que Deus em Cristo me mostrou que eu deveria fazer, significa que eu tenho que ter um conhecimento prévio de Cristo, tem que ler o Evangelho, né? E não é só ler o Evangelho como se fosse um livro histórico, é necessário fazer uma Lectio Divina. O que é isso? Uma leitura inspirada. Quando eu leio o Evangelho, eu tenho que me perguntar,
como que eu faço alguma coisa parecida com isso na minha vida? Como que eu faço para fazer uma coisa semelhante a essa que Jesus está fazendo na minha vida? Onde que dá para fazer isso? Esse que é o caminho que leva até Deus. Porque nesse processo a gente vai desvelando uma série de âmbitos, recônditos e dimensões da nossa vida e experiência religiosa. E a gente se humaniza no processo. Não, mas aí não tem perigo de eu ficar dogmático, bitolado, etc. Quando a gente está fazendo muito esforço, tem. Mas depois que começa a levar vários caldos, porque não dá, a gente não é divino, mas a gente tenta seguir a divindade de Cristo, a gente se humaniza, porque a menos que seja muito hipócrita, né? Aí tem o sermão, mas se está lendo o sermão de Mateus, o Evangelho de Mateus, você começa a ficar menos hipócrita, porque Jesus chama fariseu hipócrita, você tem a chave do reino dos céus, mas não compartilha com ninguém. Né? E aí é aquela coisa, né? Mas eu tenho experiências de oração, mas eu não compartilho com ninguém essas experiências de oração que eu tenho. Eu tenho conhecimento, mas não compartilho com ninguém. Mantenho para mim, para manter meu estatuto social, para não mostrar as fragilidades que existem nesse conhecimento e nessa experiência de fé. Pois é, Jesus chama você na chincha de hipócrita, né? Então, de falso, né? Então, é a leitura divina do Evangelho que permite esse tipo de autorreflexão e autocrítica. Se a gente faz uma leitura histórica do Evangelho, não permite. A gente não consegue chegar até esse ponto. Então, é necessário que a gente faça a leitura divina do Evangelho. Como eu aplico isso na minha vida? Como que eu faço para seguir algo semelhante ao exemplo de Cristo nas minhas relações sociais, na minha realidade? Né? Isso é a leitura divina. É necessário, assim, ainda que sejamos caminhantes, conhecer o caminho pelo qual nos dirigimos ao fim último. Esse conhecimento não é só a leitura do Evangelho, é isso que ele está fazendo aqui. Né? É a leitura de diversos tratados, dos comentários da vida dos santos. Né? E estando junto à pátria, nós não poderemos agradecer suficientemente a Deus se não tivermos obtido o conhecimento da via através da qual fomos salvos. Ou seja, quanto mais a gente conhece aqui, sobre Jesus, maior será a presença dele depois que nós morrermos. E quanto mais a gente conhecer sobre Jesus aqui, maior será a presença dele aqui, nessa vida. Então, daí a necessidade da sustentação da fé e do conhecimento. Olha que interessante isso, né? Eis o motivo do Senhor ter dito aos discípulos: ao lugar onde eu vou, vós conheceis o caminho. Eu não sei se é onde ou aonde aqui, mas eu acho que é aonde porque é um lugar, né? Mas depois tem que ver aqui se é isso mesmo. Sobre a divindade, é oportuno saber três coisas. Olha lá. Por que divindade? Vamos ver aqui. Porque ele fala aqui, ó. É o caminho pelo qual se vai até a divindade. Olha, ele fala sobre a divindade aqui porque ninguém vai para um lugar que não conhece. Então, o primeiro ponto é saber aonde a gente vai. Como é que eu vou pegar um caminho que eu não sei onde eu vou? Onde você vai? Não sei. Então, por que você está andando na rua? Sei lá, porque eu estou andando. Mas vou chegar em algum lugar. Que saberei quando chegar. Mas não dá, né? Imagina se você pergunta para alguém onde você vai, a pessoa fala assim, não sei, mas saberei quando chegar. Aí tá tirando, né? Tá tirando onda, né? O que você está fazendo, meu filho? Vamos internar você. Mas às vezes a gente se comporta assim em relação à fé, entendeu? E vem que fala, onde eu vou? Sei lá, eu vou quando chegar eu saberei. Né? Então, mas aqui é justamente o contrário que São Tomás de Aquino está propondo. Está propondo, olha, sobre a divindade é oportuno saber três coisas, ou seja, aqui, ó, pelo qual se vai até a divindade. Né? Então, primeiro tem que saber o lugar onde eu vou. Né? É oportuno saber três coisas, tá vendo? Então, o lugar onde eu vou tem três coisas. Primeiro, a unidade da essência divina. Eu tenho que saber o que é a essência naquilo que se mostra para mim. Né? Como assim? Tem a substância, tem a essência. Né? A essência tem uma diferença aqui, né? De ser e essência. A essência é aquilo que eu consigo captar com o meu intelecto. Então, quando eu defino o que é Deus, meu intelecto capta. Mas o ser de Deus não dá, porque ele é imutável, ele é inerentemente existente, ele é intrinsecamente, ele tem uma natureza intrínseca que a gente não tem. A gente é tudo combinação, tudo interdependência. Então, essa essência é aquilo que ele mostra para a gente que a gente é capaz de entender. Em segundo lugar, a trindade da pessoa. E, enfim, a obra da divindade. Então, eu tenho que saber a essência divina, aquilo que se mostra.
A partir daquilo que se mostra, eu chego no segundo momento, que é conhecer como Deus é em si, até o limite do meu entendimento, que é aquilo que Deus se mostra. Depois eu tenho um terceiro momento, que é a obra da divindade, é como ele age para o ser humano. Conhecendo isso, eu sei aonde estou indo. Aí o caminho é Jesus, aí tem que estudar Jesus. Mas é o caminho que tem um local específico para começar, que chama-se igreja. Então, o ponto de partida é a igreja. O caminho é a imitação de Cristo. O ponto de chegada é Deus. Beleza? Então é isso. No próximo sábado, nós daremos continuidade já ao capítulo 3. Estamos avançando rapidamente. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela caridade de acompanhar esses raciocínios. Se vocês virem que eu cometi erros, por favor, me corrijam, mandem mensagem falando, acho que você está cometendo uns erros aqui, mas fale, tá bom? Porque a infabilidade só existe em santos. E como eu não sou santo e preciso da oração de vocês, rezem por mim e me ajudem. Obrigado, até mais, tchau.